Graça e paz de Jesus, povo eleito, escolhido por Deus segundo a sua presciência. Ao único e verdadeiro Deus seja a glória, seja a honra e seja o louvor. Somente a Jesus Cristo seja dada toda a adoração. Nesta feita, estaremos uma vez mais dando continuidade a uma série de palestras. Na verdade, é um seminário englobando várias temáticas que corroboram para o nosso crescimento, nosso fortalecimento e, consequentemente, nosso progresso no reino de Deus. Eu quero refletir com vocês, nesta oportunidade, sobre carisma ou caráter. Carisma ou caráter. Eu quero comentar um pouquinho, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, acerca deste assunto tão importante e imprescindível para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa estrutura como cristãos, servos de Deus, e por que não dizer que esta palavra alcança, atinge, abrange a todas as pessoas que querem viver uma vida sóbria, uma vida lúcida, uma vida em que realmente possamos ou possam dizer que vale a pena ter vivido, em que outras pessoas ainda possam tomar como exemplo de homem, exemplo de mulher, exemplo de pai, exemplo de esposa, exemplo de filhos, exemplo de netos, enfim. Na verdade, essa temática, este assunto, é de tamanha relevância, principalmente nos dias de hoje, onde as coisas estão tão difíceis. Mas me permita, com a ajuda do nosso Deus, me ater a um texto bíblico que vai elucidar muito bem este assunto: carisma ou caráter. O livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, versículo de número 3 e 4, diz-nos assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Esse espírito está com E minúsculo. Então fala do espírito do homem, não é o espírito de Deus primeiro, é o espírito do homem. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os principais príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nenhuma culpa ou ter alguma ocasião, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então, eu quero começar esta palestra, cujo tema, o assunto principal a ser abordado é carisma ou caráter. À guisa de introdução,
precisamos compreender como é definido carisma. E depois veremos a definição do que é caráter. Estamos vivendo a época dos atrativos carismáticos em longa escala na sociedade e de forma generalizada. E essa tem sido a tendência prolongada do ser humano. O carisma é uma espécie de arte, algo até mesmo com técnica de ensaio, estimulados pelos mestres da hipocrisia. Não necessariamente o carisma em si, mas a manifestação de um embusteiro estampado nas atitudes de uma grande maioria, com um poder eletrizante de atração através da neurolinguística imediatista. Mas não somente isso. Tem também toda a pirotecnia, toda uma aparência, todo um aparato, que na verdade não produz nada, só aparência. Esses, pelas facilidades momentâneas, captam ou almejam um feedback de incautos bem intencionados. São pessoas carentes de um afago ou um breve relacionamento ou ainda de reconhecimento, que normalmente se entregam a essas carismatologias embriagantes, sem valorizar a priori o caráter conceitual e prioritário. É imprescindível o carisma, pois é como recheio das guloseimas. Porém, o carisma nada é sem o caráter. Porque, assim como o carisma é o recheio das melhores guloseimas, simbolicamente falando, o que dá sustentação e equilíbrio sempre será o caráter. Veja a importância do caráter. E no nosso enfoque, o caráter cristão. Carisma é muito bom. Carisma é importante. Mas sem caráter cristão, não adianta. Porque o que traz o equilíbrio, o que traz a estrutura, a sustentabilidade, é o caráter. Tem muita gente até carismática, legalzinha, gente boa, mas sem caráter não adianta. Pode até ser legalzinha, pode até ser gente boa, mas sem caráter e, sobretudo, o caráter de Cristo não tem sustentação, não há sustentabilidade, não há estrutura, não há equilíbrio. E nós já temos aqui, e começamos usando o exemplo deste homem de Deus. E aqui neste episódio, eu não estarei falando sobre profecias, sobre símbolos, sobre tipologia bíblica. Ainda neste episódio, não. Estarei somente tratando sobre carisma e caráter, pegando como exemplo a vida deste servo de Deus chamado Daniel. Um homem ilibado, um homem com uma conduta correta, com um caráter firme, que não obstante ser levado
junto com seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, para a Babilônia. Mesmo estando em Babilônia, dentro da Babilônia, participando ativamente da sociedade da Babilônia, ele não deixou o seu caráter, a sua fé, a sua conduta, a sua crença no Deus único e verdadeiro ser abalada. Mesmo encontrando inúmeros desafios, a Babilônia não conseguiu mudar o caráter de Daniel. Foi Daniel que influenciou a Babilônia. Por isso, ele mesmo foi levantado como uma das autoridades governamentais naquele contexto. Mas vamos entender um pouco mais do que é caráter, do que vem a ser o caráter. Algo tão almejado pelas pessoas de bem e tão negligenciado pelas pessoas que vivem uma vida dissoluta, que vivem de forma escusa, espúria, aquém do que é realmente uma realidade, uma vida que realmente tenha sustentabilidade, estrutura, que tenha caráter, que tenha equilíbrio. Essa desordem que acontece hoje, todos esses modismos, são, na verdade, atrativos para desfocar o homem do que é primordial, principal, fundamental, que é o ter caráter. E o caráter de Cristo. E é sobre isso que eu quero discorrer nesta palavra, nesta palestra. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar o que diz Provérbios, capítulo 10, verso 9, a parte A do verso. Quem anda em sinceridade, andará seguro. A palavra sincero tem origem grega. É sem cera, sem máscara, sem hipocrisia. A guisa ainda de introdução, em primeiro lugar, o que é caráter. É comum ouvir nos dias atuais que estamos precisando de referenciais dignos de serem imitados. Vivemos num mundo de crise moral sem precedentes, com reflexo dentro e fora dos portões de nossas igrejas. Por esta causa, torna-se urge a necessidade de buscarmos um avivamento, de buscarmos o poder que vem do Espírito Santo por meio do conhecimento da palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, precisamos desse avivamento. Para quê? Para que a palavra de Cristo seja entronizada, enraizada nos nossos corações e, consequentemente, venha moldar, tratar o nosso caráter. Em primeiro lugar ainda, o que é caráter? Como o caráter se manifesta? Caráter, reafirmo, é diferente de carisma. Caráter é o que todos nós precisamos ter, cultivar, buscar, todo tempo, toda hora,
todo momento. Não estou dizendo com isto ou com isso que somos perfeitos, porque não somos. Não estou dizendo com isso que não temos falhas, que não temos debilidades, deficiências. Mas o fato de estarmos aqui, neste momento, aprendendo um pouquinho mais de Cristo e com Cristo, através do Espírito de Deus, com base na palavra da verdade, então nós podemos aspirar, respirar, sonhar, buscar e compreender que Deus tem tudo isto para nós, para as nossas vidas. Então vamos compreender um pouco mais profundamente o que é caráter e como ele se manifesta. Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo que define quem a pessoa é. Reputação é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Tem muita gente, infelizmente hoje, preocupada com o que as pessoas vão falar a nosso respeito ou ao seu respeito. Tem muita gente preocupada no que as pessoas pensam. Mas ninguém se preocupa prioritariamente consigo mesmo, com o que Deus pensa a seu respeito, com o seu caráter. Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos, desenvolvidos ao longo do tempo que define quem a pessoa é. E isso pode ser aplicado tanto do lado positivo quanto para o lado negativo. Se você opta em tomar decisões erradas, se você opta em escolher caminhos escusos, escuros e espúrios, se você opta pelo erro, pela libertinagem, uma liberdade sem responsabilidade, uma liberdade sem compromisso com a família, com o bom senso, com o equilíbrio, com Deus, com Cristo, com os princípios fundamentais e elementares da palavra que moldam a nossa vida, que nos dão um norte, que nos dão uma direção, que nos dirige, que nos leva a uma vida e a patamares de uma vida abençoada, próspera, frutífera. Então não confunda carisma com caráter. Então, Deus, pela sua palavra, exemplifica através do profeta Daniel que nele havia um espírito excelente. Eu disse no início da minha fala que o espírito ali, excelente, espírito está escrito com E minúsculo. Toda vez que aparecer espírito com E minúsculo, de acordo com o contexto, é aplicado ao espírito do homem ou ao espírito maligno, demônios. No caso aqui do texto do capítulo 6, versículo 3 e 4 do livro do profeta Daniel, porque nele havia um espírito excelente. Dentro dele
A natureza dele já tinha uma predisposição, propensão, já fora gerado nele essa condição, essa aptidão de ser, de ter um caráter excelente. Mas espera aí, pastor Kenny, professor Kenny. Então, é possível que alguém não tenha e não gere e não trabalhe essa predisposição? Sim, é possível. Porque todo ser humano nasceu em pecado. Como disse o salmista Davi, no Salmo 51 e no Salmo 139, falando da soberania, da sublimidade, da onipotência desse Deus. Davi dizia que em pecado me concebeu minha mãe. A natureza é pecaminosa. A palavra pecado é de origem também, no Novo Testamento do grego, hamartias, errar o alvo, errar a direção, tomar um caminho que não é o de Deus, trilhar, entrar por um caminho que não é o caminho correto, pois a Bíblia também faz uma ressalta no livro de Provérbios, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Há solução para o seu problema. Talvez você nasceu num lar com dificuldades. Talvez você veio de uma família com deficiências inúmeras, crises e transtornos terríveis. Quem sabe você viveu ou vive em um lugar terrível, tenebroso, mas saiba que a luz do Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Você pode estar no lugar de trevas. Se você tiver Cristo na sua vida, você terá a luz e se tornará também como a luz, conforme nos ensinou o Rabino da Galileia, Jesus, o nosso Senhor, no Evangelho segundo o registro de João, capítulo 8, verso 12. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas. A solução para você: basta tomar-se uma decisão, uma determinação na sua alma e no seu coração, dizendo: eu vou me levantar dessa situação, eu vou buscar o que vale a pena para a minha vida, e o que vale a pena é ter Jesus Cristo no centro do seu coração, coordenando a sua vida, direcionando-a para um nível mais elevado, melhor, maior, mais progressivo, mais produtivo, mais abençoado, porque é exatamente isso que Deus tem para cada um de nós. Mas vamos ainda trabalhar este ponto tão importante, tão relevante para a nossa vida, como homem, como pessoas que somos, ainda trabalhando esta questão: carisma ou caráter? O que é caráter? Caráter é diferente de carisma, porque o carisma não fundamenta a vida de ninguém, porque o que dá fundamento é o caráter, e o caráter de Cristo. Por isso, o carisma é definido como um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo que define quem a pessoa é. Quem sabe você, assim como esse que vos fala, não conheceu a verdade da palavra,
não conheceu o evangelho salvífico de Cristo, não fazia parte de uma comunidade, isto é, de uma igreja cristã, onde se aprende, se ensina, se prega a palavra da verdade que muda o caráter do homem. E por não ter esse conhecimento, vivíamos nas trevas da ignorância, conforme o apóstolo dos gentios, Paulo, expressa no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do espírito da desobediência. Mas, hoje, neste momento, neste tempo, louvado seja Deus, o Evangelho de Jesus nos alcançou, a palavra de Cristo penetrou na nossa alma, e como em uma terra seca e sedenta, penetrou a minha, e quero crer que também está penetrando a sua. E esta mensagem, esta boa nova de Cristo, ela é tão poderosa que ela vai mudando a nossa vida. É um processo contínuo de tratamento, de maturação, de amadurecimento, de estruturamento. Deus vai trabalhando, moldando, Deus vai nos aperfeiçoando. Eu quero utilizar também as palavras do apóstolo Paulo dizendo: não digo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu tenho feito e faço, que esquecendo-me das coisas, aleluia, que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação proposto na pessoa de Cristo. Não digo que eu tenha alcançado, porque todos nós estamos sendo tratados por Cristo. Isto é, se nós quisermos, se nós deixarmos, se nós buscarmos, diz a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías profetizou em alto e bom tom no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. É tempo de buscar, é tempo de se entregar, é tempo de aprender, é tempo de crescer, de dentro para fora. É tempo de não sermos mais meninos, bebês, crianças espirituais, que são levados todo o tempo, como disse o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, levados, enredados por todo o vento de doutrina. Por isso, nesta oportunidade, ainda desenvolvendo este assunto tão palpitante e necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa fé, carisma ou caráter? Uma das causas, um dos responsáveis da destruição, um dos responsáveis pelo escândalo nos dias de hoje é a falta de caráter.
Porque as pessoas estão muito preocupadas em ter, em fazer, e o ter e o fazer tem se tornado mais importante na vida de muitos do que o ser, do que o ter caráter. As pessoas, pasmem os senhores, até dentro das nossas igrejas. E eu posso dizer, como ministro da palavra, como servo de Deus, que estou me esforçando todo dia, lutando contra o meu eu, contra a minha carne, contra a minha natureza. Mas estamos travando, nesses dias, uma batalha terrível. As pessoas estão preocupadas só em ter, só em fazer, mas não estão preocupadas em ser mais sal da terra, luz deste mundo. E isto tem atingido de forma avassaladora as nossas igrejas. As pessoas querem ter, as pessoas querem fazer. Eu faço, eu tenho, eu posso, eu consigo, eu possuo. Mas estão se esquecendo do que é primordial, do que é fundamental, que é o ser sal da terra e luz do mundo, que é o ter o caráter de Cristo. Lembre-se, o fazer sem a preocupação com o ser, o ter caráter, sempre vai gerar problemas, sempre vai gerar escândalos. Por isso, Jesus Cristo afirmou de forma categórica e disse que naquele grande dia haverá um acerto de contas. No capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, segundo o registro de Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Então, naquele grande dia, me dirão, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas. E Jesus, diz o texto, nos dirá abertamente, esta expressão no grego, abertamente, Jesus lhes dirá abertamente, Jesus falará olho no olho, face a face, cara com cara, rosto no rosto, não tem meio termo, é tete a tete, é como diz o chavão popular, perdoe-me a expressão simplória, é na lata. Jesus não dá rodeio, Jesus fala direto, e naquele grande dia, ele não amenizará, não passará a mãozinha, não dirá coitadinho, pobrezinho. Naquele grande dia do acerto de contas, ele dirá, eu não vos conheço, nem sei quem são vocês. Que o Senhor nos livre daquele grande dia. Temos que nos apresentar diante de Deus sem caráter, sem uma vida com Deus, sem uma vida de fé. Porque aí, se isso ocorrer, será terrível e tenebroso demais. Mas vamos caminhar um pouco mais ainda nessa questão, carisma ou caráter. Como o caráter se manifesta? Número 1,
O caráter se manifesta de 4 formas distintas. Através de valores, através das motivações, através das atitudes e através das ações demonstradas. Então, como o caráter se manifesta? Através de 4 formas específicas, distintas. Através de valores. O código de valores que cada pessoa escolhe como bússola orientadora da sua vida moral determina a qualidade do seu caráter. Vou repetir. O caráter se manifesta através dos valores. Que valores são esses? É o código. Pode ser compreendido como um código, um conjunto de valores que cada pessoa adota, escolhe como bússola norteadora, orientadora da sua vida moral. E isto vai determinar a qualidade de caráter que este indivíduo, que esta pessoa tem. Então, muito cuidado, meu querido. Muito cuidado, minha querida. Porque somos propensos a entrarmos num caminho em que Cristo não está. Por isso, o apóstolo Paulo ainda nos admoestou e nos exortou. Os que estão de pé, cuide para que não caia. Mas vamos caminhar. Como o caráter se manifesta? Através dos valores, código de valores, mas também através das motivações. Mais importante do que aquilo que o homem faz é o que motiva o homem a fazer. Então, o mais importante aqui não é o que o homem faz, mas qual é a motivação por detrás disso que tem sido feito. O que motiva essa pessoa delineia também o seu caráter. Então, o caráter se manifesta, pode ser percebido, compreendido, conhecido, através também das nossas motivações. Você que nos ouve, você que nos assiste, pode pensar, pastor, a minha vida está muito difícil, o ministério está muito pesado, as circunstâncias são terríveis. O que eu devo fazer? O assunto em pauta, a palavra hoje, neste momento, para a sua vida é: se levante em meio a tudo isso, reaja e busque a Deus enquanto se pode achar, porque nele, com ele e através dele, você vai ter estrutura, força. Então, o teu caráter, a tua vida moral, interior, que afeta, que alcança, que abrange, que atinge todas as áreas da sua vida, vai ser transformada e mudada. Por isso que Jesus nos orientou dizendo o que está escrito no registro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e verso 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino
de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca como prioridade a pessoa de Cristo, a palavra de Deus, Deus vai manifestando e vai fazendo com que se manifeste o reino dele sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Mas ainda, como o caráter se manifesta? Através de valores, de motivações, mas também através das nossas atitudes. O caráter dá a direção para as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. O caráter, ele dá direcionamento para as nossas atitudes, para as tomadas de decisões, sejam elas de cunho positivo ou ainda de natureza ou cunho negativo. Então tenha muito cuidado. Coloque tudo aos pés de Cristo. Coloque tudo nos joelhos. Derrame-se na presença de Deus. Rasgue a alma diante do Senhor. Há pessoas, queridos, tão inflexíveis, tão enrijecidas, tão endurecidas, não se deixam ser tratadas, não se deixam ser moldadas pela palavra, pela presença, pela pessoa de Cristo. E pessoas assim sofrem tanto. Pessoas assim, elas vivem uma vida de fracasso. O salmista Davi, entendendo isso, ele expressou no Salmo 51, e verso de número 17, sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito. Não rejeitarás, ó Deus. O livro de Provérbios nos admoesta: todo aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, pegue essa palavra, absorva essa palavra, inculque essa palavra, alimente-se desta palavra, porque a mesma é poderosa para moldar, trabalhar, tratar qualquer vida, a saber, qualquer caráter. Então, o caráter se manifesta também através das nossas atitudes, tanto positivas quanto negativas. Eu quero me preparar para concluir esta primeira sessão numa série de palavras e palestras que daremos continuidade com a ajuda do nosso Deus e certamente com a direção e condução do Deus Espírito Santo. Ainda sobre este assunto, eu quero me preparar para concluir falando sobre a quarta forma que nós podemos perceber, compreender que o caráter se manifesta. O caráter se manifesta também através das ações que são demonstradas. As ações revelam quem somos. Não é possível separar
o caráter das ações de uma pessoa. As ações do cristão precisam respaldar as suas palavras. Pelo contrário, não será possível construir confiança por causa da incoerência entre o que se fala e o que se vive. Como se manifesta o caráter? Através das ações demonstradas. Não tem como, meus queridos irmãos, desassociar, separar as atitudes de uma pessoa do seu caráter. Porque as atitudes daquela pessoa, na verdade, demonstram o que existe dentro dela. Isto é, mostra o seu caráter. Como já disse também, não quero dizer que temos alcançado, não quero dizer com isso que somos perfeitos, que somos infalíveis, porque nós não o somos. Nós estamos aqui neste momento para buscar a ajuda de Deus, com base em sua palavra, e para dizer-lhes que a esperança para a sua vida, a esperança para o mais miserável pecador, a esperança para aquela pessoa, a esperança para você, que quem sabe viveu em um habitat totalmente destituído de moral e de caráter. Você pode, deve, e se quiser, terá uma vida transformada, modificada, com um caráter limpo, com um caráter ilibado, com um caráter de acordo com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu concluo esta palavra de reflexão, esta palestra, cujo tema que for abordado, carisma ou caráter. Como este carisma, o que é esse carisma e principalmente o que é caráter e caráter cristão. Como ele se manifesta? Eu concluo dizendo-lhes que o caráter se manifesta através dos valores. O caráter se manifesta através das nossas motivações. O caráter se manifesta através das nossas atitudes. E o caráter se manifesta através das ações que são demonstradas. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos ajude, nos oriente a cada dia, nos fortaleça, nos encoraje pelo seu santo e maravilhoso Espírito a buscar o caráter de Cristo, a pautar a nossa vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu quero orar com você e por você. Amado Salvador, amado Senhor Jesus, neste momento há milhares de pessoas
nos assistindo, que estão talvez ao alcance da nossa voz, da nossa palavra, de tua parte, que estão passando por momentos dificílimos, por lutas, transtornos, e ainda aqueles que estão presidindo igrejas, estão no desenvolvimento de seus respectivos ministérios, mas têm encontrado dificuldades, Senhor, no que tange a essas questões que são imprescindíveis para a nossa fé, para a nossa vida contigo, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar-lhes agora, que esta palavra queime em seus corações, que a mesma tua palavra, que não muda, que não falha, que não entra em contradição, pois em ti não há dúvida, nem sombra de variação, que a tua palavra vem ajudar este homem, esta mulher, esta pastora, esta ministra, este filho, esta filha, esta pessoa a se levantar nesta oportunidade e, em nome de Jesus, buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor e na força de seu poder. Aleluia! Oh, meu Pai, em nome de Jesus, dá que tantos outros possam se converter, possam mudar de vida, possam cultivar a busca do caráter de Cristo diurnamente, como diz a tua palavra no livro de Salmos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, aleluia, cujas folhas nem murcham e nem caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a nos direcionar, continue a tratar o nosso caráter, para que possamos ser testemunhas do teu poder e da tua palavra. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, querendo o nosso Deus.